Olá, está iniciando hoje mais um episódio do podcast Na Real. Então, curta, compartilha, manda aviãozinho para todos os seus amigos, porque hoje está imperdível. Se você não me conhece, eu sou Mariana, empresária, administradora, e trouxe hoje como convidada, a semana que vem aí, a semana do Dia das Mães, eu trouxe uma mãezona para achar, Lídia Jordão, servidora pública, advogada, professora e tem todo o conhecimento, em gestão pública. Então, numa conversa livre, muito obrigada, Lídia, pela sua presença, viu? Olha, eu que agradeço, Mariana. É muita honra para mim ser entrevistado por uma menina linda. Eu digo que é linda por dentro e por fora. Obrigada. É uma pessoa que me inspira na medida em que eu vejo que pessoas como você podem se propor a servir essa cidade, Muito obrigada. de um aspecto político muito importante. Vejo aqui o John, todo receptivo, uma pessoa apaixonada por Araxá. Nosso goiano, mineiro. Então, como araxaense, que eu gosto de dizer que eu sou de Araxá, eu sou do Araxá, eu quero dizer que eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui, especialmente nessa semana que antecede o Dia das Mães, para falar às mães, para falar aos filhos e para Sim, falar também aos pais a importância que é uma relação familiar. exatamente. Muito obrigada, viu? Estou muito contente. Você me inspira também muito. Lídia, não poderia deixar de falar do seu currículo, né? Uma servidora pública, advogada, professora, da nossa universidade, a Uneraxá. Tem vários alunos, inspira e ensina vários alunos, né? O que você tem visto, hoje em dia em relação ao poder feminino, nos dias de hoje, em voz ativa, nas profissões que têm crescido muito, o que você tem visto, principalmente você que convive muito com os alunos de Araxá, tem aumentado o nível, das mulheres, a procura de estar se profissionalizando, de estar tendo a sua voz ativa? Eu acompanhei várias gerações de mulheres, né? E eu digo sempre que eu fui muito inspirada pela minha mãe, que era uma dona de casa. Mas a minha mãe era aquela dona de casa que dizia assim para mim: eu sou única filha mulher entre dois rapazes, hoje senhores, né? E ela me dizia com uma sabedoria imensa: Lídia, vai estudar, vai trabalhar, vai conhecer o mundo além das nossas casas, dos nossos lares. Sirva as pessoas além da sua família. Mostre para as pessoas que a mulher pode ter um espaço. E eu me formei num curso, estudei num colégio feminino e me formei num curso de direito, numa época em que nós éramos 34 homens numa sala e 2 mulheres. Eu me formei só com mais uma colega. Então, era um mundo muito diferente do que eu vivo hoje. Daí eu fui galgando espaços e espaços muito masculinos. Eu comecei como vendedora, onde meu pai me conduziu e dizia assim para mim: olha, você vai vender motocicletas, motores de popa, e daí você lembra sempre que você é mulher. Então você não precisa alterar o seu tom de voz, você não precisa ficar agressiva para se impor como mulher, porque você é mulher. Então, esses ensinamentos me trouxeram para o mundo onde eu consegui, logo em seguida, porque eu comecei a lecionar no curso de direito muito cedo, eu tenho 46 anos como advogada e leciono há 43. É difícil falar tempo, né? Mas Sim. é realmente importante para mim o tempo para mostrar essas gerações de mulheres que eu acompanhei. E aí, esse meu mundo masculino, né, que eu vivia, me trouxe formas de dizer para as mulheres hoje o quanto elas podem alcançar. É muito importante você chegar numa determinada reunião onde existem só homens e você dizer: olha, eu sou também como vocês, uma administradora, uma servidora pública, eu sou uma fiscal de tributos como vocês. Fazia plantões fiscais em Barreira com 12 homens e eu era a única mulher. Era chefe de administração fazendária da Receita Estadual aqui Sim. em Araxá, onde nós tínhamos a única mulher no estado, que era eu. Então, esse mundo masculino me fez ver a evolução das mulheres e como elas são competentes.
E Não, criar seu respeito também, né? Pelo isso que é o seu. mais importante. Os homens nos respeitam muito, na medida em que nós mostramos para eles que nós somos companheiras, que nós somos mulheres que são incentivadas, por exemplo, como eu fui pelo meu marido, a viver uma carreira política. Ele era o político da casa, eu fui viver a experiência. Então, isso incentiva. Meu pai era o advogado, meu marido era o advogado. Nós nos conhecemos, meu marido e eu, numa situação muito interessante que eu gosto de contar para as Sim. pessoas, num seminário sobre divórcio. Meu Imagina o Deus. seguinte, nós dois assistindo um seminário de divórcio, eu recém-formada, ele ainda estudante de direito, e de repente nos conhecemos e nos casamos em razão disso, 6 anos depois. Então, isso é muito importante. E eu vi as mulheres galgando postos, eu vi a mulher presidente do Supremo Tribunal Federal com brilhantismo, a ministra Ellen Grace, vi presidente da República, que valorizo muito também a participação da ex-presidente Dilma pela sua ascensão até esse posto, as senadoras, deputadas, vereadoras. Sim. Tive vereadora junto comigo, secretárias municipais. E Lídia, você trouxe também, nesse seu legado profissional, você levou também um legado na política, né? Representando também as mulheres com a fama, né? Que a Fundação é para as mulheres que você criou. Você pode falar um pouquinho dela para nós? Na realidade, como você sempre coloca, mulheres inspiram mulheres. Nós vamos fazer o encontro das advogadas agora. Eu presido a Comissão das Mulheres Advogadas e nós temos pela primeira vez em Araxá, a subseção, uma mulher presidente, depois de 50 anos, que está brilhando, né? Inaugurou a sede e tudo mais. E a fama foi uma conquista muito importante. E graças a Deus que eu tive a oportunidade de estar com pessoas e poder acompanhar. Eu participei da fundação da Câmara das Mulheres Empreendedoras de Araxá, relacionada à CIA, que hoje é uma realidade importantíssima para a cidade. Sim. E a fama foi uma inspiração de uma mulher fantástica, que é a Rose Akel Oliveira, que é a esposa do ex-prefeito Toninho, que na época era a primeira-dama. Visitando a cidade na campanha eleitoral, a Rose sentiu que as mulheres precisavam de ter mais espaço e uma certa privacidade nos seus acompanhamentos de saúde, algo que não as constrangesse. E aí idealizou e chamou um grupo de mulheres da cidade. Na época eu era secretária municipal de Fazenda do governo. Ela me convidou também, como convidou a esposa do vice-prefeito da época, que era a doutora Aparecida Pantaleão, outras mulheres representativas de classe, enfim. E aí esse projeto nasceu exatamente dessa concepção que ela, juntamente com o Toninho, durante a campanha eleitoral, puderam sentir. E desse projeto de criação da Fundação de Assistência à Mulher Araxaense, que é uma instituição social sem fins lucrativos, nasceram as mantidas, que a Fundação é a mantenedora, que são o Centro de Atendimento à Mulher, que foi o primeiro. Criança, adolescente. Daí o que aconteceu? Quando a gente propôs esse trabalho diferenciado, com muita dignidade para as mulheres no atendimento, o pré-natal diferenciado, aquele conjunto de roupas de bebê com o seu enxovalzinho, para a mulher sentir a valorização e para a criança ser acolhida pela família, nós percebemos que havia necessidade do centro de atendimento à criança. E daí a concepção da doutora Marinês, da nossa inesquecível doutora Marinês, que era uma pediatra muito querida e muito amiga também, juntamente com a Rose, nos fizeram idealizar. Eu já estava na Secretaria de Saúde, o Centro de Atendimento à Criança voltado exatamente para a saúde diferenciada, para um atendimento diferenciado, para aquelas crianças que realmente precisam de algo mais, em função de muitas vezes ter tido um nascimento prematuro, das mães precisarem de um aconselhamento diferente. Então, uma série de coisas motivou o Centro de Atendimento à Criança, E que foi um diferencial
tanto do governo Toninho, que hoje é uma realidade que vem sendo desenvolvido por outras mulheres maravilhosas que assumiram a superintendência após a atuação da Rose e a minha, a atuação da Dora, que é uma pessoa também maravilhosa, que esteve conosco, e de várias outras mulheres que poderia passar aqui o dia falando de tão importantes que E é uma foram. realidade muito importante, porque a gente vê realmente, né? Nós estamos ali, por exemplo, na minha empresa, eh, eu convivo com funcionárias mulheres também, e que às vezes precisa desse apoio, né? Às vezes, por exemplo, não tem uma rede de apoio na criação dos filhos, né? Às vezes precisa fazer um pré-natal, precisa fazer, né, uns exames ali, mamografia, né? E esse projeto, né, que é uma realidade hoje de Araxá, traz um benefício gigantesco, principalmente para as mulheres mais necessitadas, que às vezes estão ali criando, né, os seus maridos faleceram, ou então são mães sozinhas, são mães solteiras, e ali tem esse apoio, essa ajuda também relacionado e principalmente para as crianças também, né, onde que ajuda ali na criação dos filhos, no assistencialismo realmente, é uma coisa que eu falo que é extremamente importante e nós convivemos isso até hoje, nós temos, um grande problema do país também, né? E graças a Deus que nós temos esses projetos para dar essa assistência para as mulheres realmente que precisam e necessitam disso, né? Quando a gente fala nesses projetos, principalmente voltados para a mulher, pode ficar a sensação de que nós não estamos pensando nos homens, mas se você voltar o seu olhar para os objetivos de ações como essa, de empoderamento da mulher, de valorização das crianças, de atenção maior com as crianças, você está, de alguma forma, preservando a família. Porque que coisa mais importante do que o homem chegar em casa e saber que a sua esposa tem o filho já protegido, que ele pode, de repente, dar condições, se ele tiver uma condição de trabalho melhor, do seu filho ser assistido, para a esposa poder trabalhar. Quantas mulheres médicas, enfermeiras, professoras trabalham 3 expedientes? Quantas mulheres precisam ajudar seus maridos no sustento da família? Então, Exatamente. quando a gente pensa nessa possibilidade da valorização da mulher, do empoderamento, que a gente usa essa palavra e às vezes fica com uma tônica diferenciada, a gente está pensando na família, muito mais na família do que muitas vezes na própria mulher, porque está uma segurança familiar. Isso faz com que os casamentos sejam mais valorizados, que haja mais afetividade na relação. É isso que a gente trabalha. Não é no sentido de dizer, olha, a mulher é separada do homem, o homem, se quiser, corra atrás. Não, é parceria, é Sim, companheirismo. Nós podemos, como eu te disse, viver no mundo masculino sem perder a condição de mulher. Muito pelo exatamente. contrário, você pode trabalhar e ajudar E não ter esse muitos impasse, homens. né? Porque é igual Deus fala, né, na Bíblia, a mulher sábia edifica sua casa. Então, trazendo Exatamente. sabedoria. E não só isso, nós não somos um contra o outro, né? Nós não somos Nunca, adversários, a gente é nunca. parceiros, né? Principalmente em casamento, né? Nós não somos um contra o outro, nós não somos inimigos, nós somos parceiros ali para crescer juntos. Então, isso serve também em todas as outras áreas, né? Na área que você expressa na educação, né? Na área também política, em que você tem grande conhecimento e vem trazendo todo um legado para achar, né? Então, assim, nós estamos lutando, né? Buscando nosso espaçozinho aos poucos, mas não para, né, desmerecer ao homem, e sim para que a gente tenha também, né? Voz ativa para que a gente consiga mostrar o nosso potencial também como mulher, porque nós não somos tão não pensamos tão no automático, a gente vai mais pelo coração, né? A gente vai mais pela emoção, e isso também é importante, isso é um ponto essencial. Ô, Mariana, você vai ter oportunidade na sua vida de observar isso que eu estou te falando. Quando a gente está convivendo com um grupo de homens, onde você não é maioria, você não tem a noção de que você é diferente das pessoas. Você é absolutamente igual a elas. O respeito prepondera. Eu fui vereadora junto com a vereadora Ernestina Castro, na época, uma uma um mandato de 10 vereadores na Câmara, e eu posso te dizer o seguinte: o nosso relacionamento com os nossos pares era o mesmo.
Não havia necessidade de um tratamento diferente. Sim, Éramos os mesmos. Se você tiver que falar alguma coisa para um vereador, seu companheiro, seu par na Câmara, você fale com a maior tranquilidade e ouça dele também. Isso, porque se você leva respeito, você recebe respeito. Nas salas de exatamente. aula hoje, eu sou acostumada a trabalhar com salas repletas de homens, desde que eu comecei a trabalhar. Hoje as salas têm um número maior de mulheres. Eu já cheguei a trabalhar em turmas que tinham um rapaz e o restante da sala era todo Feminino. feminino. Mas esse rapaz, ele estava igual a todos, da mesma forma que eu, quando era só uma mulher num grupo de homens, eu me sentia igual a todos e fazia questão que eles me tratassem como tal. Porque eu não ia deixar de ser mulher, nem ele ia deixar de ser homem, e as famílias são constituídas independentemente de gênero. São constituídas de gente, de pessoas, pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm coração. E muitas vezes isso é o que precisa ser lembrado. Você não precisa saber se é homem, se é mulher. É preciso você saber que são pessoas. E essas pessoas precisam umas das outras para viver. Ninguém vive Exatamente. sozinho. Muito bom. E Lídia, na sua experiência que você carrega como secretária da saúde, né? O que você trouxe de aprendizado na época que você estava lá atuando mesmo como secretária? O que você tem visto, né, na atualidade de hoje, que você carrega de legado, que você acha que poderia mudar, né? Qual a sua dica? Eu tive a oportunidade e eu sou muito grata pelas oportunidades que a vida me ofereceu, que Deus colocou no meu caminho, de poder aprender, porque você só aprende na medida em que você está naquele caminho. E você ousa. Eu tive, assim, uma ousadia imensa quando eu fui convidada e aceitei ser secretária de saúde sendo advogada. Então as pessoas diziam assim: nossa, o prefeito convidou um advogado para ser secretária de saúde? São duas áreas diferentes, né? Aí depois eu fui secretária de Ação e Promoção Social. Eu não sou assistente social, eu não sou psicóloga, mas eu sei ouvir as pessoas. Eu sei delegar, eu sei acreditar nas pessoas, eu sei dar as oportunidades para as pessoas que eu tive como oportunidade. Então você aprende muito. Nós conseguimos implantar, quando eu fui secretária municipal de Fazenda, que é uma realidade diferente do Estado, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma das leis mais importantes da administração pública. Sim. Nós passamos a fazer orçamento em Araxá. Os orçamentos, naquela época, eram adquiridos de outros municípios, de outras consultorias. Nós fizemos em Araxá, com a equipe de servidores públicos de Araxá. E aí, na Secretaria de Saúde, não foi diferente. Eu encontrei pessoas maravilhosas que eu carrego até hoje para a minha vida. Pessoas que têm visão. E saúde precisa, principalmente, de humanização e precisa de empatia. A palavra que todo mundo usa, mas eu prefiro trocar até a empatia por se colocar no lugar do outro. Porque Essencial. todos nós precisamos. Existe uma diferença entre você atuar na saúde e atuar na ação social. Mas as duas áreas necessitam de muita gestão, porque os recursos, como você na sua empresa, tem que ser direcionados e tem que ser Exatamente. direcionados para prioridades. Então você tem que saber estabelecer prioridades. Como é que você estabelece prioridade? Perguntando para quem está no campo. Olha, você precisa de quê? Você precisa de luvas? Pô, então me passa o que você vai precisar. Olha, vamos conversar aqui juntos, todos, a equipe toda, equipe atuante, que você ouve semanalmente, quinzenalmente, mas você olha no olho de quem está com você, porque você confia que ele vai te trazer a resposta. Sim. E aí, essas pessoas te trazem resposta. Nós vivemos problemas muito sérios na época, com o início da dengue, e não tínhamos tudo que nós temos hoje em termos de recursos, e a gente conseguia, com uma equipe de agentes de combate às endemias, limpando casas, pondo a E isso mão na massa. é um toque muito, muito importante falar, né, Lídia? Porque, por exemplo, na dengue, né,
a gente tem que fazer aquele trabalho de prevenção e conscientização. Sim. Então, isso eu carrego, por exemplo, na administração dos meus condomínios. Então, a gente sabe que a dengue, ela vem em alta no país, até porque, né, nós estamos num país tropical, nós estamos em um país que é favorável a isso, né? Então, a gente tem que se prevenir. O tratamento e o combate da dengue é feito no inverno, ele não é feito no verão, né? Onde que já está o pico. Então, é todo um processo de gestão. Eu vejo, né, no meu entendimento, é justamente isso, é planejamento. Então, eu vou ter um planejamento, eu vou saber ali, é o que você está acabando de falar. Qual vai ser o consumo, o que eu preciso, qual é o material adequado, aonde que vai, né, eu vou utilizar, qual é a quantidade que nós vamos ter que fazer uma projeção há tanto tempo, né? E essa projeção, ela vai me custar quanto, né, de renda ali, eu preciso trabalhar aquele valor nisso, né? Tudo para que não chegue a uma calamidade, né, que a gente vê em vários setores no país, né, justamente é essa falta de projeção, de planejamento, né, a saúde principalmente é um problema que vem em efeito dominó. Então, nós temos um problema ali, a dengue, a gente começa a cuidar ali na urbanização, no cuidado do meio Da ambiente, limpeza. exatamente. E ali, se eu não tenho um cuidado, obviamente ele vai sobressair e cair ali nas costas da saúde, né? Então, ali a questão, né? A área da saúde, ela está preparada realmente para receber uma grande quantidade, né, uma endemia forte, né? Que vem acontecendo, porque o inverno, por exemplo, agora começa no setor viral. Então, foi feito todo um processo de preparação para esse período de inverno, onde que nós temos ali uma grande quantidade de doenças virais, né, que agora é a época, né, e então, assim, eu acho que é todo um planejamento, né, igual você estava comentando realmente. E olha, sabe o que eu considero importante? Existe a fala no livro Arte da Guerra, né, de Sun Tzu, que é Eu tô lendo ele agora. com toda a sabedoria. Tem o Arte da Guerra para mulheres também, né, Eu adaptação. tô lendo ele Mas agora. enfim, existe uma situação que é o seguinte: poxa, eu sou secretária de saúde, sou advogada, mas como que eu vou fazer? Será que eu vou dar as respostas? Não, eu tenho uma equipe. Então Sun Tzu diz o seguinte: a sabedoria consiste no seguinte: as pessoas não são todas sábias. Você não conhece tudo, mas se você não sabe, cerque-se dos bons. Então, você tem que ter esse olhar para a sua equipe. Você tem que trazer a sua equipe para o seu olhar. E você fala para aquela equipe o seguinte: me deem a solução. E nós vamos fazer juntos, nós vamos nos dar as mãos e vamos caminhar juntos. É isso. Então, eu não preciso ser enfermeira, de maternidade para saber que eu posso oferecer um parto mais humanizado. Eu não preciso ser um agente de combate à dengue ou a responsável pela vigilância e saúde, mas eu posso ter uma pessoa que conhece, que tem competência, que estudou, que desenvolveu, que atuou, que trabalha naquela área 20 anos, que ela tem que ser ouvida. A gente não pode ficar preocupado, depois que você está no serviço público, com aspectos de política, de diferenças políticas. Você não tem que chegar para aquele servidor, quando você assume a secretaria, e falar para ele assim: você votou em quem? Você tem que perguntar para ele: me conta, o que você faz? Vem cá, me explica, o que você gosta de fazer no seu serviço? Me fala, o que você me sugere em termos de melhoria para a sua área? Você está feliz de estar aqui? Você quer continuar nessa área? Ou você quer que a gente pense numa área diferente para você? Principalmente porque você tem muitos servidores públicos, a maioria concursados. E essas pessoas, elas precisam ser valorizadas. Tem Porque capacidade, tá ali porque tem a vida capacidade, deles né? está ali dentro. A vida deles está ali dentro. E eles são valiosos. Valiosos. Você não calcula a dedicação de um médico, você não calcula a dedicação de um enfermeiro, você não calcula a dedicação de uma agente comunitária de saúde que entra em casas que ela não sabe o que vai E encontrar. Lígia, uma coisa importantíssima, em um condomínio que eu atuo, lá eu tenho muitos médicos residentes e muitas enfermeiras. Gente, vocês não têm noção o quanto esse povo trabalha.
E principalmente eu presenciei pessoas deixando, né, de trabalhar em tantas cargas horárias por falta da saúde emocional, a saúde psicológica. Então é aquilo, se colocar no lugar do outro, é saber que ali Acolher. exato, ele precisa trabalhar. Obviamente, ele fez um concurso, ele é capacitado para tal, né? Mas ele precisa ser assistido também. E não é só de responsabilidade dele, né? Ele depende de um setor ali executivo para estar direcionando a ele os materiais adequados, né? A quantidade de funcionários adequada, carga horárias adequadas. Então, assim, é todo um trabalho, né, de gestão, realmente, que é o ponto principal, né? E eu vejo realmente esse amor que eles têm. Nós passamos por uma pandemia há um tempo atrás e a gente vê o quanto é importante, né, esses anjos, vamos dizer assim, porque eles estão ali, eles estão largando, né, as pessoas, as suas famílias, os seus filhos dentro de casa, e eu vejo, eu acompanho isso, né, tem muitas enfermeiras que residem em um condomínio que eu trabalho, e elas deixam as suas famílias ali, trabalham 48 horas, 72 horas, e ali, direto, Verdade. ter que tomar ali um energético, ter que tomar um café, e às vezes chega em casa morto de cansaço, que tem que dormir assim 24 horas deitado na cama, descansando realmente para começar né, uma outra jornada de trabalho, né? Então, assim, eu vejo o quanto é importante a saúde. E você nada, né, não melhor do que isso para poder falar, porque você teve uma gestão ali, você, né, direcionou o seu trabalho todo na Secretaria de Educação, né? Um De legado. saúde. Isso, perdão, de saúde, né? Que você deixou todo um legado ali para eles, né? Eu acho que são realidades diferentes de uma secretaria para outra. Você falou saúde, falou educação e eu falo assistência social. Em cada local, você tem que dimensionar qual que é o seu papel e como que você vai agir. A gente percebe, por exemplo, que a saúde é universal, então todas as pessoas, indistintamente, de uma determinada classe econômica ou de outra, elas têm que ser tratadas da mesma forma, porque o poder público é obrigado a oferecer para eles todos o mesmo serviço. Diferente da assistência social, eu vivi 2 períodos de secretaria de saúde, eu fui 2 vezes secretária de saúde, eu fui em 2005 e voltei em 2014. Sim. Então, eu vivi realidades diferentes, mas não realidades diferentes em termos de equipe, porque nas 2 gestões eu tive muita sorte com as equipes. Eram equipes, assim, muito, competentes nos mais diversos postos. E na área da assistência social, a gente trabalha com as vulnerabilidades. Então, você tem que capacitar, além dos funcionários, além dos servidores públicos, você tem que capacitar também as instituições de apoio, que são as organizações sem fins lucrativos, que são muito parceiros. Então, você não pode chegar em todos os locais, mas você pode ter pessoas que chegam no lugar As do poder público, ramificações, né? que são as instituições que precisam ser valorizadas. Então, quando nós criamos a Casa dos Conselhos e levamos para a Casa dos Conselhos as instituições, valorizando as instituições, mostrando que as instituições podiam oferecer serviços, valorizando, por exemplo, a assistência de longa permanência de pessoas idosas no Recanto do Idoso ou no Lar de Ebenezer. Então, essas situações tornam a governabilidade diferenciada, porque você tem um olhar para quem vai te ajudar, porque ninguém trabalha sozinho. Agora, Exatamente. qual que é o segredo? Não existe segredo, é apenas você confiar que tem pessoas que são competentes e que podem fazer aquilo que você não consegue fazer sozinha. Eu não vou operar porque eu não sei, eu não sou médica. Eu não vou fazer um curativo porque eu não sou enfermeira, eu não vou dar assistência, muitas vezes de primeiros socorros, porque eu não tenho essa preparação, mas eu tenho motoristas de ambulância competentes, pessoas que trabalham incansavelmente.
E são secretarias, né, que andam, caminham juntos, igual você falou da assistência social. Ela caminha junto com a saúde também, justamente por isso, Sim, porque ela vai dar o direcionamento. Então, nós temos pessoas que às vezes precisam, necessitam e não têm tanto conhecimento do que ele tem ou não o direito, né? Que vem a questão da conscientização também, de levar para as pessoas o que realmente elas precisam e necessitam e o que têm direito. Olha, a assistência social, ela vai te ajudar nisso, ela vai te ajudar naquilo, ela vai direcionar você em tal setor que vai poder te encaminhar melhor, né? Então anda tudo em um conjunto, né? A mesma coisa que quando você tem um grande problema, é um efeito manada. Começa em um e vai emanando em todas as outras áreas de secretarias, né? e a administração pública, ela é apaixonante. Independentemente da área que você se encontra, ela é apaixonante. Por quê? Ela tem desafios em todas as áreas. Você fala, Lídia, mas será que tem algum desafio no desenvolvimento econômico, turismo e parcerias? Nossa, você já imaginou o quanto você precisa de oferecer emprego para a cidade, a empregabilidade, a movimentação econômica? Você já imaginou o quanto Araxá precisa resgatar esse turismo? O quanto Araxá precisa ser evidenciada para atrair investimentos? Por quê? Porque aí nós vamos ter emprego na cidade. As pessoas não vão precisar da ação social. As pessoas vão ter condição de colocar seus filhos adequadamente na escola. As crianças não vão mais para a escola apenas para se alimentar, mas vão para se tranquilizar com o aprendizado, com a assistência que elas vão receber, com os ensinamentos que são absolutamente necessários. Eu preciso de ter mais vagas em CMEs, que são as nossas creches, Sim. para que as mães possam trabalhar com tranquilidade, não precisem deixar seus filhos com pessoas até desconhecidas muitas vezes, ou com irmãos menores. Então, é preciso dar essa segurança. Então, a secretaria se articula. Aí você vai lá para a segurança. Nossa, olha, as portas das escolas têm que estar seguras, os bairros têm que estar seguros, as pontas da cidade têm que estar seguras. E, olha, eu preciso de trazer a cidade limpa. Eu não posso ter excesso de mato, nem de sujeira, porque isso vai atrapalhar a segurança. Então, é todo um emaranhado de ações que você tem que promover para que a cidade seja atendida. A cidade não é minha, não é sua, a cidade é de todos. Às vezes a gente chora. Eu choro por mais uma avenida sanitária, choro hoje pela falta, muitas vezes, de um melhoramento urbano, mas a escola que foi construída, e eu tive a oportunidade de participar, junto com o prefeito Araceli, da construção de inúmeras escolas, e eu olho para essas escolas lindas, e fico orgulhosa de pensar, nossa, as nossas crianças estão aqui, ó, estão bem assistidas, as nossas crianças têm material, os pais deixam os filhos com muito orgulho na porta das escolas, eles vão para casa sabendo onde elas estão. Então, quando a gente constrói uma escola, por exemplo, você já constrói pensando que aquela escola pode ser ampliada um dia e para oferecer mais vagas, porque as pessoas vão precisar de mais vagas. E é uma coisa que nós estamos tendo um grande problema hoje. Tem uma faixa etária de crianças, né? E que às vezes não tem a vaga para todas as crianças. Eu passei por isso com a minha filha, né? E depois que ela chegou a uma certa idade, ela já conseguiu uma vaga com mais facilidade. O que você faria nessa situação, né, para que a gente mudasse essa visão, essa forma que está sendo feita? Infelizmente, hoje nós não temos vaga para todas as crianças. Nós temos mães realmente precisando trabalhar com a falta da vaga na escola. E não só isso, também a gente vê a questão da segurança. Todas as escolas estão com um porteiro ali o tempo integral, tem vaga de serviço para todos, né? Material escolar. Então, assim, às vezes a gente abre a escola e aí é feito um processo de planejamento, é aquilo que eu venho batendo na tecla. Então, se nós temos um planejamento de licitação, então todos os materiais, eles são feitos, eles são comprados e adquiridos por licitação. Se eu tenho um material e ele vai durar ali em torno de 10 dias, vamos falar no material da cozinha, por exemplo.
Então, se eu comprei ali margarina, leite, aquele material que eu estou levando para a escola X, ele vai durar ali, perdurar por 10, 15 dias. Então, eu tenho que fazer uma licitação para apresentar materiais novos. E, às vezes, esse tempo, eu preciso ali no meu sexto dia já começar a iniciar uma licitação para que lá no 11º dia, onde o material já vai acabar, não me falte material, né? E isso realmente é uma questão de projeção. Então, você tem que fazer todo um planejamento do início, meio e fim. Porque senão acaba o material, aí nós precisamos daquele material, vai ficar 2, 3 dias com material faltoso até finalizar, né, o processo de licitação, que é um processo demorado, né? Então, precisa se ter cautela em todos os tipos de material que você vai comprar, né? Tanto alimentício como material escolar mesmo, né? Nessa situação, o que você faria? Qual que é a solução que você acredita Olha, funcionar? quando eu falo em desenvolvimento dentro da administração pública, as pessoas falam, nossa, então ela vai deixar a administração pública rica. A administração pública não tem que ser rica. A administração pública tem de ter o necessário de acordo com sua capacidade de recursos. Então, o orçamento, o que que ele é? Receita, que é aquilo que você espera que vai entrar de recurso, de dinheiro, os cofres, Exatamente. e uma estimativa do que você vai gastar. Isso se chama planejamento, tá? Então, quando as pessoas falam, faltou orçamento. Se faltou orçamento é porque não teve planejamento. Exato. Então, essa é uma questão. Esse é um princípio da administração pública. Outro princípio da administração pública chama-se transparência. É você mostrar para as pessoas aquilo que você está fazendo e com que dinheiro você está fazendo. Porque o dinheiro da administração pública ele só tem um caminho, que é o bem comum. Sim. E a Constituição estabelece claramente, olha, você deve gastar no mínimo, nos municípios, 25 com a educação e 15 para a saúde. Quer dizer que você teria que trabalhar nessa linha, tá certo? Agora, o que eu faria? Teria uma equipe responsável, porque isso significa responsabilidade fiscal, que trabalharia com transparência, mostrando o dinheiro, tá? Mostrando o que houve um planejamento, porque uma licitação, ela tem um prazo, ela pode ser feita por um prazo mais estendido. E normalmente materiais de primeira necessidade, como medicamentos, alimentação para a área da educação, para a área hospitalar, para ação social, se for necessário, ela tem que ter um planejamento. E isso se chama prioridade também. Porque você tem que ver o que é prioridade. Sim. Então, você me pergunta, o que eu faria para que as crianças tivessem uma melhor aceitação? Olha, eu faria, de repente, se eu não tenho um número de vagas suficiente, se eu não consigo ampliar as vagas, se eu não tenho recurso para isso, eu buscaria apoio junto com instituições, com escolas muito bem credenciadas que nós temos aqui, que são conveniadas. Então, se você tem conveniada 30 vagas, vamos conveniar 60. Agora, para isso, eu tenho que economizar em alguma outra área. Tá? Agora, isso não significa que eu vá ter que parar todas as outras atividades para oferecer só isso. O que eu vou precisar fazer? Por exemplo, comprar melhor. Comprar produtos que sejam tão bons para isso. Nós temos, por exemplo, nutricionistas na rede pública, nas escolas, né? Vamos comprar melhor, vamos ver produtos, por exemplo, da safra, vamos ver produtos sazonais que custam mais barato em determinada época, vamos fazer uma alimentação adequada, vamos estimular as crianças. Projetada para aquela fase, né? Então, você tem uma série de profissionais que podem te ajudar nesse trabalho. E na licitação, você tem meios, você tem caminhos para que as pessoas não sofram, por exemplo, ficando em filas ou ficando sem o pãozinho ou o leite porque a licitação não ficou pronta. De repente, isso pode ter sido a incapacidade de algum gestor que não teve a percepção necessária de que haveria essa falta. Né? Tem que haver uma previsão, um planejamento. É o cálculo, né? Aquilo que eu falei, né?
um cálculo justamente da projeção da quantidade de material que você trouxe, ele vai ser para quantos dias, né? Eu vou projetar ele para quantos dias. Então, daquele dia, então eu preciso trabalhar uma licitação que ela seja, porque burocracia ela é muito necessária realmente para a Sim, organização. parece outro princípio é legalidade. Exatamente, desde que ela funcione, porque existem muitas burocracias que é para ganhar tempo, aí não é tão valioso. Então nós temos que adquirir o que a lei nos traz de favorável, porque a lei brasileira, ela é excepcional. Se você realmente pegar a Constituição Federal e você ler de A a Z, você vai ver que ela tem as suas brechas, mas ela é uma lei muito completa. Então, se você seguir justamente o que pede ali, descrito, ela vai ser favorável, sim, à população, né? Então, é aquela questão de planejar de uma maneira adequada, né? Isso eu carrego também na administração. Por exemplo, você precisa gastar a menor quantidade, né, financeira em maior qualidade, né, naquele período de tempo. Então, assim, eu tenho um problema. Eu fiquei sem água, vamos supor, né, 4 meses sem água só no caminhão-pipa. Então, eu preciso trabalhar aquilo ali. Eu vou ficar 4 meses? Caminhão-pipa são quantas pessoas? Quanto que é a necessidade de água numa família de 4 pessoas? Qual que é o cálculo da água de metros cúbicos? E trazer aquela necessidade das pessoas, atendendo a necessidade das pessoas naquela projeção de tempo. Então, realmente, eu preciso economizar de um lado, né, para poder suprir a necessidade. Não que eu tenha que cortar, exatamente. Mas existem prioridades. Então, é aquele ditado que a gente fala, né? A gente precisa de ter prioridade. Não é que eu não quero, eu tenho prioridades, né? Então, eu vou priorizar. Às vezes, naquele momento, aquilo não é prioridade. Exato. Então, colocar na balança realmente a necessidade, que são 2 fatores, na verdade 3, vamos dizer, que a gente tocou aqui, que é a questão da saúde, importantíssima, e eu cito isso justamente porque você tem um grande conhecimento, a educação, você dá aula há anos na faculdade, né? E a questão também dessa projeção. Então, nós estamos falando educação, saúde e o financeiro, a gestão, que andam juntos ali, né? É um problema que tem que ser resolvido. E não só aqui, é uma questão que você leva para sua vida. Gente, se você tem uma educação financeira, eu falo que eu bato nessa tecla e levo que dentro das escolas tinha que ter a educação financeira para as crianças desde o início, né? E a educação econômica, a educação financeira, perdão, e a educação, a legislação, né, a Constituição Federal, você levar a Constituição Federal para as pessoas realmente saberem o seu direito. Então, eu vejo muito essa questão das pessoas não terem o conhecimento do que realmente elas têm direito e essa questão do financeiro, onde, às vezes, é criado-se uma política, né, dependente. Então, assim, às vezes eu não tenho aquele trabalho financeiro, eu não consegui ter uma educação financeira e cria-se um campo, né, de uma política dependente. Então, eu fico dependente de um governo, eu fico dependente de uma situação que às vezes eu poderia sair e ficar menos dependente, ter mais voz ativa, né? Isso é aquela sabedoria, né? Se você não sabe tudo, mas você pode se cercar Sim. de bons servidores, de pessoas competentes, de pessoas que têm o interesse público, que deve ser a meta de qualquer administração, o interesse das pessoas. Você tem que ouvir pessoas, você tem que ouvir gente. E as pessoas me perguntam, mas você ainda dá aula? 40 e tantos anos depois, numa sala de aula? Dá um show, né? Falando aula, dá um show. Não é só isso. Sabe você levar a sua mensagem, você mostrar para as pessoas aquilo que a vida te ensinou. Você tem essa oportunidade de estar atualizada e saber o que as pessoas precisam. É isso. Então você tem que ouvir. Você tem que conversar com as pessoas na rua e escutar. A pessoa falar para você, eu queria tanto que tivesse um médico no PSF lá, porque as pessoas falam, postinho de saúde da família, né? Da estratégia de saúde da família, que é ligado principalmente à prevenção, que você falou com muita propriedade agora há pouco. Então, eu queria tanto um médico lá, mas não tem médico. O postinho está lá, mas não tem médico. Então, isso é muito difícil. As pessoas sofrem com isso. As pessoas falam assim, eu tô com um parente em casa que eu não tenho, uma pessoa idosa que eu não tenho onde deixar. Eu falei, não, mas a gente fez um convênio na ação social, na época, que ele perdura até agora, com recursos do Fundo Municipal do Idoso,
para ter vagas no Recanto do Idoso, no Lar de Ebenezer. Ah, mas as vagas são todas preenchidas, tem mais. Então vamos tentar aumentar o número de vagas, vamos otimizar os recursos para ver se a gente consegue mais empresas doadoras para a gente poder aumentar, porque tem pessoas que não têm com quem deixar uma pessoa idosa, não E o quanto pode elas são pagar. importantes para nós, Não né? pode pagar o cuidador de idosos. Eu tive pai e mãe, graças a Deus. Meu pai faleceu com 91 anos, minha mãe com 85. Vivi a vida inteira com eles, porque eu morei junto do dia que eu nasci até o dia que eles se foram. Então, isso foi maravilhoso na minha vida, é uma bênção, mas eu sei que precisa de ter alguém para ajudar a olhar. Eu sou suspeita para falar. Eu, com 15 anos de idade, né? Mais 2 amigos meus, nós tiramos a Mônica e o Renato, na época, eu não sei nem se eles vão lembrar. Mas nós tiramos o ano inteiro em que eu iria completar os 15 anos, né? Nós tiramos o ano inteiro e nós ficamos o final de semana, nós íamos todo domingo lá pro Asilo São Vicente. E aquilo foi um aprendizado para mim. Eu fiquei lá todo domingo, eu ia da 1 da tarde até as 5 horas da tarde, ficava lá com eles. E tem muito tempo isso, gente. Não, olha que coisa boa. E aí, eu lembro que minha mãe falava pra mim, mas minha filha, você vai todo domingo, você vai pra lá? Eu falei, vou. Aí ela não falou mais nada, depois de muitos anos que ela veio falar, mas Maria, eu não tive nem resposta pra te falar, mas realmente, aquilo pra mim foi muito importante. Então, eu lembro, tinha um casalzinho, eu não sei se você recorda, mas tinha um casalzinho, eles eram petitinhos, Sim. assim, e eles passavam, sabe aquela sensação de primeiro amor? De Né? mãozinha dada. Mãozinha dada. E viram crianças novamente. Então, eles tiveram a vida inteira, criaram as suas famílias, criaram seus filhos. Nada mais justo do que ter uma dignidade, uma velhice digna, né? Eles estão ali e eles voltam a ser crianças. Então, se eles cuidaram de nós o tempo inteiro, por que nós não podemos cuidar deles? Então, ali, para mim, é uma coisa que eu nunca esqueço, que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu queria até parabenizar aos asilos, né, as instituições, porque, gente, eles são excepcionais, é um aprendizado. E quando você vai levar presente, tem até aquela rixazinha, sabe? De criança mesmo. Eu quero aquele, não, eu quero aquele. E assim, é bonito, chega a ser engraçado de tão inocente que eles voltam a ser. E eles são, é tanto cuidado. Às vezes você vai sentar no banco, você vai trocar uma ideia, ali, trocar uma conversa de 20 minutos. Para eles, ali, eles contam a história. Eu vim da fazenda. E a gente aprende com eles. A gente aprende plantas que podem ser feitas chás ali, que vai curar isso, aquilo. É um conhecimento que você leva para o resto da vida. Então, aquilo, eu falo que conhecimento ninguém tira, né? E aquilo que eu vivi ali foi uma experiência gigantesca. E eu estava até conversando com a minha mãe. Eu falei, mãe, você lembra? Ela falou assim, eu lembro. Não tinha nem como falar, porque você queria muito. E ela me levava e me buscava todos os domingos lá. E me deixava lá essas 5 horas. E foi lindo, assim. Foi uma experiência que eu quero retornar a ter aí. E aconselho a todos fazerem, porque é um aprendizado. Você está falando aí, Mariana, eu estou assim, pensando, eu comecei dizendo o quanto eu sou grata a Deus pela vida que eu tive, né? Eu tive perdas nos últimos anos muito tristes, né? Como eu disse para você, perdi mãe, que era uma pessoa que foi assim importantíssima na minha vida, uma pessoa linda para todo mundo, que adorava conviver com as meninas, com as jovens e prepará-las para a vida. Acredito até como ela me preparou. Meu pai era uma pessoa extremamente doce, sábio, que me ensinou a trabalhar, que me ensinou a valorizar as pessoas. O meu marido, que eu perdi com uma diferença de 3 meses com o meu pai, que meu pai, meu marido, minha mãe me ajudaram a criar meu filho, porque ele, quando tinha 1 mês de idade, eu fui trabalhar num posto fiscal de Barreira e eu ficava 24 horas de plantão numa cidade 100 e tantos quilômetros distante da onde eu morava. Então, essas pessoas foram muito importantes, mas me ensinaram muito. E aí, hoje as pessoas falam assim para mim, mas você deve sentir tanta falta, é só você e seu filho. Falam, olha, essas pessoas foram tão lindas e tão importantes na minha vida, que elas me conduzem a fazer ainda mais pelos outros. Porque elas me deram a oportunidade de ajudar e de conhecer o mundo. E de poder oferecer para eles aquilo que eu tive um dia,
que foi todo esse amor e que eu tenho até hoje, porque eu acho que eles estão dentro de mim. Sim, claro. Superar, nós não vamos superar nunca, mas conduzir a nossa vida para lados como esse, e hoje você tem seus filhos, e lembra disso, e prepara seus filhos para fazerem isso, é o que é importante. O que de tudo que eu posso dizer, o que meu pai, meu marido, minha mãe me ensinaram? Eles me ensinaram a valorizar as pessoas, gostar de gente. Eles me mostraram o quanto é importante eu poder ajudar as pessoas. Quando você falava, eu fiquei emocionada. Eu estou assim com os braços gelados de emoção, de pensar em você levando o brinquinho. Eu estou tentando lembrar o nome do casalzinho. Eu lembro, me fugiu o nome deles. Ela gostava de brinquinhos. A gente fazia de miçanguinha, Isso, sabe? isso, pulseirinhas. Eu lembro disso. Então, essas experiências que ficam marcadas, são coisas tão pequenas para muita gente, mas para nós é tão amplo. Sabe, você vê uma mãe levar um carrinho de bebê que ela ganhou no centro de atendimento à criança, porque uma mãe levou para oferecer para outra, ela levar aquela baciazinha de banho repleta do enxoval que as meninas lá no centro de atendimento faziam. Não, isso tudo, sabe? É você tirar uma pessoa que às vezes eu não gosto nem de lembrar de tantas coisas que a gente já passou, mas que não foram difíceis, foram gratificantes na medida que você vê aquele resultado favorável, sabe? Isso é que faz a gente querer mais para as pessoas, faz a gente querer oferecer para o mundo, para ele conhecer que a gente pode fazer alguma coisa. Que bom que outras pessoas estejam escutando o seu depoimento. E eu vou falar com os meninos lá na faculdade, porque eu trabalho com um projeto integrador, e esse projeto integrador vai trabalhar esse semestre, por exemplo, é até um nome sugestivo que os meninos falaram, que foi levar o conhecimento jurídico, que é exatamente os direitos constitucionais, para as crianças e adolescentes. Tem um grupo que vai fazer educação tributária para os adolescentes, ensinar o valor do imposto quando ele é revertido para as pessoas, sabe? Trabalhar, por exemplo, a preparação dos professores para observarem bullying. Tudo isso é tão importante. Eu adoro trabalhar com o projeto integrador, porque eu vejo os meninos colocarem a mão na massa. Os meninos que eu falo são os alunos, rapazes, moças, mas meus meninos, senhores, né? Que para mim são eternos meninos. Então, é isso que me conduz, é isso que me faz ter a vontade de fazer mais, de servir mais as pessoas. Não tem nada mais gratificante. Nós não levamos nada nessa vida, senão essas lembranças lindas que nós temos hoje, que nós não sabemos até onde nós vamos levar, mas que nós podemos deixar para as outras pessoas seguirem. Os exemplos que a gente pode dar de positivo, tá? De humanização, de empatia. De colocar no lugar do outro, e nós estamos passando por isso, né? Nós temos essas enchentes no Rio Grande do Sul, e assim, eu vejo o quanto a gente tem um poder. Nós temos todo o poder do mundo, se nós unirmos, né? Então, assim, a gente vê essa campanha de Araxá gigantesca, gente, eu queria parabenizar a todos os envolvidos, vocês estão de parabéns. De emocionar. Nós estamos com coleta também, tá? Nos condomínios que eu trabalho, a gente está com coleta lá também. Se você quer doar material, né? Roupas, ração, materiais de higiene pessoal. Então, assim, a gente não pode ajudar a todos, mas se a gente ajudar uma pessoa, já é muito bom, né? Então, fica aí o convite para você também. É maravilhoso. Eu fiquei emocionada quando eu vi, justamente porque quanto nós temos esse poder, e o povo araxaense é acolhedor, né? Muito, muito. O quanto eles têm ajudado, né? Eu sou a prova viva do acolhimento das pessoas, porque a forma como eu fui acolhida, e por isso eu retribuo. Eu faço questão de retribuir o máximo que eu puder. Agora, sabe o que me emocionou muito? Eu não conheço o governador do Rio Grande do Sul, senão pela mídia. Considero uma pessoa competente. Mas o que me emocionou foi o olhar dele quando ele se pronunciava sobre a tragédia. Sim. Eu me coloquei exatamente no lugar dele, sentindo o que estava acontecendo com aquele
povo que era dele, que ele tinha aquela responsabilidade de trazer nos seus braços e não conseguia. Então, aquilo me transformou profundamente naquele momento e eu não tenho nenhuma imagem além daquele olhar dele. Porque foi um olhar tão triste, que eu falei, gente, ele ama a sua gente. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que amar as pessoas, a gente tem que amar uns aos outros, a gente tem que esquecer diferenças, principalmente nesse momento que Exatamente. nós vamos viver de política, de eleições. Vamos deixar as diferenças de lado, vamos pensar no melhor para todas as pessoas. Maximizar, né, a ajuda. Eu não Exatamente. vou ajudar só meus apoiadores, eu vou ajudar todos, né? É uma coisa que eu levo assim, né, pra mim. Se é favorável, vamos fazer. Ah, não vai te favorecer? Não tem problema. Não vai favorecer só a mim, mas vai favorecer um monte de gente, né? A gente tem naturalmente os motes de campanha, aquilo que você quer mostrar para as pessoas, mas é muito mais importante que você mostre quem você é, o que você traz na sua essência, o que você faz em relação às pessoas e saber o que elas esperam de você, para você ter condições de falar para ela, eu posso te ajudar. Isso que importa. É muito bom. Tá? Então, independentemente do momento que nós estamos vivendo, eu falo assim com muita sinceridade. Não pense em diferenças, pensem em união. Ter dois lados se degladiando não é o mais importante. O mais importante é você valorizar aquilo que você espera de cada um. Então eu desejo assim, peço muito a Deus, eu sou uma pessoa de muita fé, de muita esperança. Eu peço muito a Deus que as pessoas pensem nisso e realmente se respeitem. Sim. Olha, respeito é fundamental em Pra qualquer tudo na área, em vida, né? qualquer segmento. Ô, Lídia, tá ótima essa conversa, mas eu gostaria de te mostrar um grande achado que nós temos aqui, tá? O café do David Oliveira. Gente, esse café gourmet é um café maravilhoso, tá? Aí com você tá o café blend, ele é tomado sem açúcar gourmet, mas você não sente. É muito gostoso e fora o cheiro que tá aqui no estúdio também. Então, pessoal, eu vou deixar aqui com vocês, tá? O linkzinho, vocês vão conversar com a Tamires, que é a responsável, representante do café aqui em Araxá. É simplesmente maravilhoso. Então, não deixem de entrar, sigam eles nas redes sociais. E, ó, é um café que eu recomendo. Café gourmet, café bom, de peso, podem tomar. Tá? Lídia, essa conversa tá muito boa. Se eu pudesse, eu ia conversar o resto da tarde, que a gente tem papo, né? Vamos fazer uma coisa? Vamos levar esse cafezinho lá para casa? Esse café maravilhoso, esse blend, então, é um espetáculo. Vamos chamar o John, vamos buscar o Igor onde ele estiver e E vamos fazer. vamos lá para casa? Hoje o John, pessoal, tá aí na produção, né? Mas, ô John, tá gostoso aí, né? O cafezinho. Vamos sim, a gente vai. E pra gente finalizar esse podcast maravilhoso, eu gostaria de pedir, né, uma dica para você, uma mulher que é representação em Araxá, né? O que você deixa para nós que estamos iniciando? Eu, né, pré-candidata e a vereadora, tentando uma cadeira nessa busca por mudanças realmente, que eu vejo que a política hoje, né, com a sua trajetória, você é uma pessoa especial para nos dar essa dica. Mas com a política de hoje, né, vem seguindo uma politicagem antiga, nós queremos realmente mudar essa visão, mudar, né, essa forma de politicagem realmente, de parar de priorizar o que eu vou levar de vantagem e se maximizar o problema e trazer a solução para as pessoas. Então, não pensar no meu auto-benefício e sim estar ali para representar, porque nós temos uma grande diferença, né, ali no poder legislativo e no poder executivo. Nós vemos essa rixa, querendo ou não, né, se você é o meu apoiador ou não, né? Então, ali as suas leis, né, que os vereadores hoje, né, vão em busca das necessidades da população e trazem essas legislações para favorecer a população. E, às vezes, conseguem ótimas sugestões, ótimas leis, trazem, né, dinheiro realmente do governo
para dentro da cidade, para o município de Araxá, para melhorar, e realmente às vezes tem essa deixa, né, de ficar de escanteio, às vezes não favorecer, ou às vezes vai empurrando, né, até realmente ter essa necessidade. O que você deixa de legado para nós e de sugestão para nós que queremos realmente fazer essa diferença, né, porque você é um exemplo para nós. Em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer todos os elogios que eu estou assim, me sentindo, todo o peso que eu perdi, eu estou recuperando hoje com esses elogios maravilhosos, não merecidos, mas extremamente generosos. E eu tenho, assim, uma sugestão muito simples, especialmente nessa semana, que nós sejamos mães, porque mãe tem sabedoria, mãe tem empatia, Paciência, né? mãe tem paciência, mas mãe tem muita responsabilidade. E como nós vamos lidar com pessoas, é nada melhor do que você assumir um papel de mãe de uma comunidade que precisa de você. Então, da mesma forma que eu sei que você dispensa todo o seu carinho para os seus filhos, você tem preocupação, se um está com uma dor, você se coloca no lugar dele para tentar saber como é aquela dor e como você vai resolver? Se a sua casa está suja e você considera inadequado, se um tem uma alergia, você vai se preocupar? Vamos pensar na nossa idade como isso. Vamos ser mães, tá? Vamos ser pais, vamos assumir a responsabilidade, vamos agir com verdade perante os nossos filhos, vamos agir com transparência. Olha, papai não pode comprar esse biscoito, mamãe não pode comprar essa bala. Vamos mostrar para as pessoas isso, o que podemos e o que não podemos. Nós temos que ser verdadeiros. É minimamente o que nós precisamos para poder servir essa cidade que nós amamos tanto. Eu fico muito feliz de ver pessoas como você, Obrigada. Jovens como você, que eu posso dizer que amanhã, se eu estiver fora do meio político, eu vou poder estar de mãos dadas, dizendo, olha que beleza, olha o que ela está fazendo. Ela está lembrando que tem pessoas no recanto dos idosos. Ela está lembrando que tem crianças fora da escola. Ela está lembrando que tem pessoas na fila dos hospitais, na fila da cirurgia, que está precisando de trazer mais emprego para a cidade, que as escolas precisam ter segurança, que as pessoas precisam produzir mais no campo para nós termos alimentos mais baratos, mais sadios. Tudo isso é um olhar de mãe. E é isso que eu desejo para a nossa cidade, que nós tenhamos muitas mães preocupadas, voltadas e buscando sempre o melhor para os seus filhos. Queria dar um grande beijo em você e, através de você, cumprimentar todas as mães dessa Araxá. Você que é uma mãe tão jovem, tão linda, eu espero que receba esse abraço em nome de todas as mães, sem deixar de lado a importância que os nossos companheiros têm nas nossas vidas. Apresentação. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, gostaria de agradecer a presença de todos que tiraram o seu tempinho para assistir esse podcast maravilhoso. Nós estamos aqui realmente para fazer a diferença e trazer as reais necessidades que vocês querem ver aqui hoje, né? E nos outros episódios, então não perca, né? O podcast, na real, veio realmente para poder ficar, para ter essa voz ativa de vocês que são a população de Araxá, do real necessidade que vocês querem, né? Ouvir qual que é a visão, qual que é a melhoria que nós temos, né? Então não deixa de assistir o podcast maravilhoso. Todos os nossos entrevistados são entrevistados de peso, que está vindo aqui para trazer o seu conhecimento para todos. Então, eu gostaria muito de te agradecer e agradecer a todos que estão aqui presentes, assistindo conosco, né? Muito obrigada. E, sigam a gente no Instagram, curte, compartilha, porque realmente esse podcast veio para fazer a diferença.